Todo amor começa com imaginação e medo, com Ritter Avrilesky. Natasha Lum, você já disse que, embora receba diferentes tipos de mensagens, nos primeiros anos foi atraída pelas questões relacionadas ao amor. Por quê? Ritter, eu abordo essa questão com um sentimento equivalente ao de alguém que acabou de sair do campo de batalha e quer escrever sobre a guerra. Namorei muitas pessoas que me mantiveram a certa distância. Elas não se jogavam totalmente na relação, e quem compensava as falhas era eu. Eu fazia concessões e construía minha vida em torno da personalidade e das preferências delas. Então, o que era previsível, mais ou menos um ano depois eu as derrubava do pedestal e era obrigada a lidar com a verdadeira pessoa que havia ali. Por isso, minhas relações duravam exatamente 2 anos. No segundo, eu me irritava com o ser humano que havia por baixo das fantasias que eu mesma tinha construído. Isso não é necessariamente culpa do parceiro ou parceira, afinal foi você quem criou a fantasia imaginária em torno do outro. Como você superou esse padrão? Eu acreditava que os homens eram um artigo escasso, e, assim que ficava solteira, precisava desesperadamente agarrar alguém, senão ficaria sozinha para sempre. Então, quando terminei com meu último namorado, percebi que sempre que uma relação acabava eu arrumava alguém novo em menos de um ano e logo começava a namorar sério. Por isso, falei para mim mesma, não vou engatar uma nova relação com a primeira pessoa que aparecer. Comprei uma casa. Adotei um cachorro. Resolvi encontrar um jeito de ser feliz independentemente de qualquer coisa, porque não podia depender de algo tão frágil quanto o amor para me fazer feliz. Que quer que acontecesse, eu teria filhos ou faria todas as coisas que queria fazer. E aí meu marido apareceu. Então você passou a pensar em com quem queria estar, em vez de escolher quem quer que a escolhesse? Isso. Quando conheci meu marido, eu também já fazia questão absoluta de honestidade. Não queria mais apelar para convencer algum cara a ficar comigo, eu queria que alguém me visse de verdade, inclusive os meus defeitos, e comprasse o pacote inteiro ou então caísse fora. Parecia melhor descobrir logo de cara que alguém não gostava de mim do que só no segundo ano, por isso fui teimosa e usei do meu direito de ser um pouco insistente e emotiva. Meu marido adorou isso. Ele já havia sido casado, tinha as próprias questões, e ficou muito feliz em poder falar abertamente sobre elas. Além do mais, eu tinha 34 anos, sabia que queria filhos e não estava a fim de perder tempo com alguém que não estivesse explicitamente gostando de mim. Embora 34 não seja lá muito velha, acho que, quanto mais você acaba tendo de esperar, mais grata se sente quando encontra alguém que traz mais sentido para a sua vida. É mais fácil assumir um compromisso depois que você já passou por situações complicadas e sabe reconhecer quando uma relação é simples e boa. As brigas existem, mas quando você sente que tem sorte por estar com alguém, isso muda a natureza do convívio. É mais difícil sentir isso quando se é mais jovem e nunca teve um relacionamento ruim. Em que aspectos a relação com seu marido parecia diferente? Ele me mandou um e-mail, porque eu tinha escrito no meu blog que era solteira. Embora eu recebesse vários e-mails, o dele foi engraçado, sem puxar o meu saco, e algo no tom da sua escrita fez sentido para mim. Desde o início, as coisas entre nós foram sérias e mágicas. Por isso, 3 meses depois, nós dois pensamos, entramos nessa de cabeça, e agora? Com quem decidi passar a vida? Quem é a pessoa real com quem vou ter que lidar no dia a dia? Porque é necessário conhecer essa pessoa antes de conhecer a versão mítica criada pela sua atração, pelo seu amor e pelo entusiasmo por ter conhecido alguém legal. Acho que todo amor começa com imaginação e medo. Você aposta sabendo muito pouco. Uma grande diferença foi que aprendemos a lidar mais depressa com quem éramos na vida real, porque ambos entramos com tudo logo de cara. Quando alguém se entrega por inteiro e você também, a experiência é diferente. Em primeiro lugar, você não se perde. É fácil fazer isso quando se está obcecado por alguém, porque você passa o tempo inteiro olhando para a pessoa. Mas no caso de um parceiro ou parceira igualmente empenhado, você fica mais consciente das próprias
falhas ao se comprometer ou retribuir afeto com afeto. Sente-se também mais observado, porque a pessoa está te analisando minuciosamente, em comparação com os parceiros desatentos. O que se apaixonar pelo Bill lhe ensinou sobre construir um relacionamento? Bill e eu passamos muito tempo juntos, mas todos os dias aceitamos as limitações um do outro. Estar numa boa relação exige isso. Sempre vai haver estresse no seu cotidiano, o que contribui para que acabemos afastando o parceiro. Para mim, é como se você construísse uma religião particular com o outro, e honestidade e vulnerabilidade precisam fazer parte desse processo. Vocês precisam repassar as necessidades e medos de cada um. E conviver com a vulnerabilidade do outro é um desafio para quem faz a linha fria e calculista. Eu sou bem durona, mas mesmo assim preciso incentivar meu marido a olhar para os próprios sentimentos e falar a respeito, e depois ter paciência com o que ele encontrar. Bill tem 7 anos a mais do que eu e adora reclamar das costas. Como eu também tenho problemas horríveis no pescoço, entendo o que ele sente, só que eu não reclamo. O problema é que se você pensar não quero ouvir sobre a sua dor porque eu não reclamo da minha, o amor já era. Você tem que ser tolerante e dar ao outro aquilo de que ele precisa. Se não fizer isso, é fácil os dois se perderem cada um no seu mundo e pararem de dividir o que sentem. Existe um calo que vive ameaçando se formar, e vocês precisam dar um jeito de lixá-lo juntos repetidamente. Se querer que o parceiro faça as coisas do mesmo jeito que você faria é o fim do amor, o que seria o contrário? Como se deve abordar as diferenças? Seu parceiro é ao mesmo tempo várias pessoas distintas, e você tem uma relação com cada uma delas. Algumas dessas pessoas são ótimas, outras são um saco. Em ambos os casos, você precisa continuar tentando absorver toda a beleza e complexidade que existem dentro dessas muitas camadas e versões do outro, depois aceitá-las e trazê-las à tona. Isso inclui ouvir o outro reclamar de dor nas costas. Porque amar é reconhecer o significado dos momentos pequenos, banais. Quando alguém reclama das costas, isso é parte do presente que você recebe do complexo e magnífico mundo da pessoa. O outro é um personagem na peça de teatro da sua vida, e talvez reclamar seja o jeito como esse personagem afasta o desespero e consegue existir. Os pequenos resmungos esquisitos que você e o parceiro ou parceira trocam têm uma poesia própria e estranha, e é preciso tentar ver esses sinais como algo que agrega, algo valioso e engraçado. Nem sempre é fácil. Mas a melhor definição de felicidade é a capacidade de ver a própria vida como uma linda obra de arte em andamento que está sempre se modificando, que nunca é exatamente o que você espera que seja, e depois ver que ela é mais linda do que qualquer coisa supostamente perfeita e pura. Por isso, aprender a amar alguém com todas as suas falhas e camadas de estranheza é uma forma de aprender a estar vivo, realizado e contente com a vida que leva. Que conselho você daria a alguém que ainda não conheceu um ou uma parceiro, e está cansado, de procurar por amor? Quando você está dominado, por uma obsessão, cada segundo em que abre mão dela revela uma possibilidade. E não se trata de desistir de algum dia encontrar um ou uma parceiro, ou de ter filhos, ou seja lá o que você quiser. A questão, na verdade, é desistir de tentar controlar o que acontece. Quando você está tentando administrar uma obsessão por algo que deseja muito, é bom fazer um movimento para se livrar da sensação de que cabe exclusivamente a você fazer isso acontecer. Para uma pessoa que se esforça e é inteligente, é fácil continuar tentando sem parar. Mas talvez você fique mais feliz se resolver se afastar, deixar a situação correr mais solta e trabalhar a ideia de que é assim que deve ser. Você passa a viver com a romantização do desejo, em vez da dor do desejo. Também é útil reconhecer que intensidade não precisa significar tristeza, e desejo não precisa significar desespero. O desejo, na verdade, pode ter um potencial generativo muito agradável de se sentir. Mas como encontrar o difícil equilíbrio entre esforço ativo, esperança e aceitação? Você faz o que é necessário,
mas tenta fazer isso mantendo alguma distância, reconhecendo que existe um elemento inteiramente fora do seu controle. Você surge com o para-raios na mão e espera, mas sem esperar demais. É uma dança de expectativa, ação e desapego. É difícil colocar isso em palavras porque é realmente muito difícil esperar pelo amor. O melhor conselho que tenho para dar é tentar atitudes diferentes. Desistir de vez pode ajudar, por outro lado, acreditar piamente que vai acontecer alguma hora também pode. Cada dia é um contexto distinto, no qual você precisa entender sua postura e resistir à ânsia de sentir vergonha ou tristeza em relação aos seus sentimentos. Resista ao mau hábito de pensar eu sou um fracasso como mulher, ou eu não tenho a dita magia feminina. Senti isso quando virei mãe. Foi uma idiotice. Era boa e velha vergonha. Então como é possível se livrar da vergonha e não deixar o anseio pelo amor sugar toda a felicidade da sua vida? Parte do segredo para se sentir bem durante um período desse desejo intenso é se afastar das suas antigas maneiras imperfeitas de vivenciar o vigor e partir para outra forma que seja positiva e empolgante. Como viver uma história triste e passar por ela sem enlouquecer ou ficar para baixo? O que pode ajudar a imaginar a pior versão possível do ponto em que se está e dizer: bom, o que eu faria se isso não desse certo de jeito nenhum? Quais escolhas eu faria se soubesse que daqui a 10 anos nada disso vai render e eu simplesmente nunca vou conhecer alguém ou ter filhos? Será que eu adotaria uma criança? Será que eu viajaria? Como seria a melhor versão possível da minha vida sem aquilo que estou procurando? Eu forço meu marido a fazer isso o tempo todo, a falar sobre os piores e mais mirabolantes cenários e possibilidades que temos pela frente. Pode ser um pouco pesado, mas também é libertador. Cada vez mais eu volto à ideia de que é preciso salvar a si mesmo. Eu antes detestava essa expressão, mas estar disponível para si mesmo, se proteger e ser sua própria companhia durante um período infernal se torna mais importante. Você pode continuar sentindo amor e admiração imensos pelos outros. Pode continuar sentindo tudo o que quiser, e mesmo assim salvar a si mesmo. Costumam pintar a independência como contentar-se com pouco, e quando você ama muito o amor, como eu, é difícil não comprar essa ideia. Mas a verdade é que estar apaixonado ou apaixonada, ou amar alguém e ser de fato feliz, inclui uma porção de comportamentos egoístas. Isso exige que você vá tateando em direção ao que quer, tome as próprias decisões e salve a si mesmo. O que você gostaria de ter sabido antes sobre encontrar o amor? Eu gostaria de ter sabido que só é possível encontrar o amor quando a pessoa se sente merecedora de ser amada, e isso inclui fazer coisas que permitam que você se sinta bem, como ter uma carreira, ser independente e fazer amigos. Contudo, na verdade, acho que o mais importante é compreender os próprios desejos, impulsos e complexidade, e rejeitar narrativas dominantes sobre como você é fraco ou fraca, carente, malvada e imperfeita, e em vez disso, faça sua própria definição de quem você é. Eu ainda acredito no amor, talvez mais do que nunca, se tiver oportunidade. Ainda estarei em busca dele no asilo quando estiver bem velhinha. Mas isso não tem mais o lugar de destaque de antes, é apenas parte de uma vida cheia de alegria. Entendo que o amor esteja no centro de tudo, ainda mais quando se quer ter filhos e quando se é jovem. Mas eu sempre o supervalorizei e hoje estou aprendendo a mudar. Estou aprendendo a valorizar mais minha imaginação e capacidade de criação artística do que ser adorada ou adorar alguém. Ainda posso ter conexões com outras pessoas. Meu casamento continua sendo parte importante da minha vida. Mas realmente acho que existe uma alegria em estar viva que não depende de mais ninguém. E reconhecer que a energia que define minha vida está centrada em mim, e não em outra pessoa, traz uma certeza para a coisa toda. O que Ritter me ensinou é que é mais sábio não tratar o amor, que é uma experiência fluida, de um lugar de rigidez. Porque haverá momentos em que vamos querer ou precisar nos entregar por inteiro a uma amizade ou relação amorosa. E outros em que o amor é apenas um fio numa tapeçaria de ambições, esperanças e descobertas. Ela também me lembrou que, por mais que o amor envolva consciência, parte
Dele exige fechar os olhos e se jogar sem fazer planos. E o fato de termos nos jogado sem saber se tudo daria certo, essa demonstração de fé e de esperança, pode nos ajudar a atravessar momentos mais difíceis, quando vamos refletir sobre o que passamos e nos impressionar ao pensar no pouco que sabíamos, em como teria sido fácil encontrar motivo para não nos jogarmos. Talvez nos sintamos gratos por essa decisão ingênua que nos permitiu tomar tantas outras. Penso nisso sempre que ouço meu marido cantar Hard Ade do Woman, do Cat Stevens, no chuveiro, sabendo que teria bastado um pequeno movimento para não nos conhecermos, um encontro desmarcado, uma mensagem ignorada, uma ressaca. Que sorte! Às vezes uma aposta arriscada dá certo. Embora eu tivesse começado a conversa me perguntando como poderíamos aceitar as falhas de outra pessoa, Ritter me deixou com outra intenção, não apenas aceitar essas imperfeições, mas gostar delas. Vê-las como uma poesia própria e estranha. É óbvio que ninguém é santo, é natural ficar irritado às vezes quando alguém de quem gostamos não para de reclamar do trabalho, do quanto está cansado ou de como as costas doem. Da mesma forma que eu havia aprendido que uma vida bela contém alegria e sofrimento, as pessoas que amamos têm algumas camadas incríveis e outras frustrantes. Elas serão misteriosas, sensuais, engraçadas. E também chatas, inseguras e nojentas. Vão repetir a mesma história 4 vezes, soltar pum, ficar com comida no dente, perguntar "você viu meus óculos?" várias vezes por dia ou fazer uma expressão estranha na hora de gozar. Mas Ritter me fez pensar que talvez essas partes chatas, inseguras e meio nojentas sejam também as coisas que vamos recordar de forma nostálgica no futuro. Achar o outro engraçado, ou afetuoso, ou vê-lo como pedacinhos bonitos de uma única pessoa, talvez seja isso que signifique amar. Com Philippa Perry, eu havia explorado como as histórias do nosso passado se revelam no nosso presente. E como podemos usar a consciência para nos guiar por comportamentos automáticos. Mas como manter o diálogo com o nosso passado sem deixar que ele nos defina? Em busca da resposta, recorri ao poeta, escritor e comunicador Len Cissay, pois ele passou grande parte da vida à procura do equilíbrio frágil entre compreender seu passado e ser inteiramente conduzido por ele. Em muitos dos poemas de Len, as melhores histórias de amor e de sofrimento surgem dentro da família e exploram como esse amor primordial, ou sua ausência, nos molda. Isso porque família é algo que o Len cresceu sem. Ele passou a adolescência em instituições de acolhimento depois que seus pais adotivos o puseram para fora sem explicação quando ele tinha 12 anos e o devolveram ao sistema de assistência social. Já adulto, e após ser indenizado pelo poder público devido aos maus-tratos sofridos na infância, ele usou seu conhecimento do sistema de assistência social para montar o quebra-cabeça da história da sua vida num livro de memórias chamado My Name is Why. Foi o processo de escrita que o fez perceber que, apesar de não ter recebido amor quando criança, ele tinha ganhado a oportunidade de compreendê-lo quando adulto. Então lhe perguntei como ele havia encontrado essa oportunidade e o que ela lhe ensinou sobre o valor do amor.